na verdade, à frente de qualquer situação assim, mas eu creio que com a ajuda dos irmãos, Deus vai nos abençoar com essa mensagem. Qual o tema da mensagem hoje? Vitor vai colocar para nós aqui. Jesus nos oferece a nossa cruz. Glória a Deus. Pelo tema dessa mensagem, irmãos, nós vamos ler em Lucas capítulo 9. Então, peço que os irmãos possam me ajudar na leitura. Podem começar, irmãos. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Glória a Deus, irmãos. Então nós vemos aqui, irmãos, que quando Jesus disse essas palavras, Ele disse a todos, não foi direcionado apenas aos seus discípulos. E essa palavra a todos destina até nós, que para nós tornarmos uns discípulos, devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir. E vir após mim significa tornar discípulo. Negar a si mesmo é negar os nossos próprios interesses, entregar a nossa vida e a nossa vontade a Ele. Então peço que todos fechem seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, rogamos a Ti nessa noite, Senhor, ao qual lemos a Tua mensagem da Tua palavra, ao qual te rogo, Senhor, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor possa nos direcionar, que aqui, Senhor, possamos expor a Tua palavra de uma forma clara, para que todos possam compreender, entender e sairmos aqui com a mensagem da Tua palavra, Senhor. Te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Então, muitas pessoas seguiam Jesus pelo que Ele fazia e pelo que Ele era capaz de fazer. As pessoas não vinham atrás dele pela sua essência, pelo que ele era, mas era meramente por interesse. Então Jesus ele pôs uma condição aqui: aquele que quer ser meu seguidor e vir após mim, que negue a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga. Então negar a nós mesmos não é hoje, é dia a dia. Então, gostaria de perguntar para a igreja: que cruz é essa, irmãos? Que cruz é essa que Jesus manda que nós devemos carregar? Eu já ouvi, nessa jornada cristã, diversos nomes que possam ser a cruz. Alguns de vocês acreditam que já ouviu também. Que cruz é essa? Alguém pode me dizer? Que cruz é essa que Jesus manda nós carregarmos? Eu já ouvi falar que a cruz, minha esposa está ali, que alguns falam que é a esposa, que é a esposa no caso, né? E alguns falam, é o esposo. Então, muitos falam que a cruz é o casamento. Então, na verdade, muitas falas que eu ouvi, às vezes as mães que costumam cuidar dos seus filhos, possam dizer que a cruz é seus filhos, né? Os filhos dão muito trabalho, como o professor Jair diz, né? As crianças são uma bênção, mas dá um trabalho. Então, irmãos, a nossa cruz, muitos podem levar de diversas maneiras, que a nossa cruz pode ser um trabalho, ela pode ser, às vezes, um vizinho, né? Como já disse, né, se o vizinho fosse bom, não tinha muro. Então, irmãos, eu acredito que essas coisas não seriam a nossa cruz. Mas sempre fica uma questão: que cruz é essa? Que cruz é essa que Jesus manda que nós venhamos a carregar? E por haver muitas confusões a respeito do que é essa cruz, muitos de nós podem estar carregando a cruz errada, ou ter carregado a cruz errada por muitos e muitos anos. Então, aqui, qual o problema que nós temos de não saber qual é essa cruz? Que problemas posso carregar para a nossa vida de não saber qual a cruz devemos tomar? Muitos de nós, por estar tomando a cruz errada, poderíamos carregar um fardo muito pesado. Como falamos aqui, a respeito da cruz, muitos vão saber o que significa essa cruz. Essa cruz pode ser um fardo. Então, essa cruz pode achar que as pessoas são um fardo. E para as pessoas ser um fardo, é a cruz que nós estamos carregando. E onde, na verdade, não é. Santo Deus. Bem que o professor falou aqui.
E aqui na frente a boca seca. A minha também seca. Também? Então, irmãos, muitos de nós, infelizmente, já carregamos a cruz errada. Já deram a cruz errada para nós. E ao achar que muitos de nós podemos achar que a nossa cruz é a doutrina da nossa igreja. É todos os ensinamentos religiosos, todos os usos e costumes, doutrinas colocadas para nós possamos achar que aquilo ali é a nossa cruz. E nós seguimos e carregamos por anos e anos, muitos já carregaram por 10, 20, 30 anos, achando que aquilo ali, aqueles ensinamentos seriam a cruz. E seguindo esses ensinamentos, muitos de nós podem achar que rejeitando essas coisas, rejeitando algumas coisas que Jesus não pediu que nós rejeitássemos, achamos que fazendo dessa maneira, estamos negando a nós mesmos e estamos carregando a nossa cruz. Muitas pessoas acham que por não trabalhar de sábado, ele está negando ele mesmo e está tomando a sua cruz. Muitas pessoas acham que não comer carne de porco seria carregando a cruz. E muitas pessoas também, irmãos, acham que não cortar o cabelo, as suas vestes, rejeitar uma bermuda, às vezes sair com o filho num parque, poder participar da infância e o crescimento dos seus filhos, se divertirem com ele, não pode fazer porque isso vai contra os meus ensinos e essas pessoas vivem dessa maneira cegamente. Nós vemos, irmãos, que muitas pessoas podem achar também que a cruz ela pode ser uma doença. Às vezes a pessoa carrega uma enfermidade e pelo fato de ela estar passando uma situação complicada e difícil, ela pode dizer que essa enfermidade ela é a minha cruz. Porque isso que eu estou passando é a cruz que Deus deu para mim carregar. E isso não é verdade. Então, poder achar que essa pessoa esteja sendo, de alguma maneira, passando por essa dificuldade, essa enfermidade, e alguns ainda dizem, essa pessoa está passando por isso porque Deus está purificando ela. E isso é uma heresia, na verdade. Uma pessoa achar que uma enfermidade pode libertar essa pessoa e purificar ela, está negando a cruz de Cristo. Santo Deus. Tá? Então, muitos de nós costumam cumprir ritos religiosos, ou acostumávamos cumprir ritos, achando que nós, agindo dessa maneira, estávamos fazendo a vontade de Deus. E um risco tão grande de nós carregarmos a cruz errada, irmãos, porque começou errado, dificilmente algo termina certo. Então, quando nós tomamos a cruz errada, nós negamos as coisas erradas. E nós seguimos a direção errada. E por seguir a direção errada, não chegamos no destino que foi criado por nós, por Jesus Cristo. Eu gostaria, Vitor, que você colocasse, por favor, em Marcos 7, gostaria que nós lêssemos em Marcos 7, a respeito que o risco que nós podemos ter de tomarmos a cruz errada. Quais são esses riscos que possamos ter? Então, eu gostaria que você me ajudasse novamente na leitura aqui, irmãos. Verso 7, nós vamos ler aqui do 7 e vamos até o 9, tá, Vitor? Por gentileza. Pode voltar para o 7. No 6, perdão. Do 7, vamos do 6 até o 9. Se os irmãos possam me ajudar mais uma vez. Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos, rejeitando o mandamento de Deus. Vocês guardam a tradição humana. Glória a Deus. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição.
Glória a Deus, irmãos. Vitor, volta no 6, por gentileza. Então, irmãos, qual o risco de nós tomarmos a cruz errada? Jesus já alertava aqui a respeito dos hipócritas. E está escrito o povo que honrava, que falavam, clamava a Jesus pela boca, mas o coração estava longe dele. E muitos de nós fizemos ou fazem dessa maneira. Nós o clamamos com a boca, mas o nosso coração está longe dele. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nosso coração está longe por estar carregando a cruz errada. Vitor, passa para o 7, por favor. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Irmãos, uma pessoa não poder usar uma calça, uma pessoa não poder ir num circo com seus filhos e não poder fazer tantas coisas, como já aprendemos e estamos aprendendo no nosso ensino de sexta-feira com o professor Helder, que quando vemos algum ensinamento, alguma palavra, alguma coisa, nós temos que olhar na Escritura para ver se confere com o que é ensinado. Santo Deus. Glória a Deus. Na sexta-feira, o nosso próprio professor Helder falou assim: quando Paulo pregava, os bereanos examinavam. Imagine Paulo pregando. Paulo foi um dos que escreveu a maior parte do Novo Testamento. E mesmo assim eles conferiam para saber se Paulo estava certo. Então, para nós tomar cuidado de não estar carregando a cruz errada, quando alguém falar algumas coisas a respeito do que devemos seguir, devemos fazer, nós temos a palavra de Deus para conferir se tem embasamento com a Escritura e com os ensinamentos de Cristo. Passa para o 8, por favor, então. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam as tradições humanas. Então, o risco que nós temos de tomar a cruz errada é nós guardar as tradições humanas e rejeitar os mandamentos de Deus. E o que nos direciona, o que nos conduz, é a palavra de Deus, é os mandamentos de Deus. Uma pessoa, para dizer que ela é cristão, ela tem plenamente alinhada com a palavra de Deus. Vitor, passa, por favor, mais um. E disse-lhe ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem as próprias tradições. Quantos de nós já tentamos falar do Evangelho para pessoas e as pessoas rejeitam porque preferem guardar as tradições humanas? Quantos de nós já passou por essa situação e sentimos de alguma maneira até frustrado por achar que nós também achamos que podemos convencer alguém do Evangelho, na verdade? Até ao momento de nós aprendermos que cabe a nós a falar do Evangelho, cabe a nós anunciar, como já mencionou aqui na oração, que Deus possa nos conduzir, nos preparar o ID, nós possamos aprender o Evangelho, mas não seja só para nós, que nós possamos anunciar e praticar o ID. Mas nós falamos para as pessoas e muitos rejeitam por causa das tradições. Mas nós temos que ter a plena consciência de que quem convence é o Espírito Santo. E cabe a nós só anunciar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, irmão, essas tradições humanas, normalmente, quem coloca esse fardo pesado nas pessoas, dificilmente a carrega. É prático. Normalmente uma pessoa põe uma imposição sobre as pessoas: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e coloca tanta regra, quando a gente for olhar mesmo a fundo, a própria pessoa que fala para nós não fazer, ela mesma não faz. Então, nós devemos tomar cuidado com essas situações, irmãos. Ao cumprir regra, devemos ver se tem alinhamento com a palavra de Deus. E também tem um detalhe: nós vamos aprender a respeito do Evangelho e às vezes, por estar aprendendo, nós achamos que também já sabemos de tudo, né? Nós pode às vezes já estar numa igreja bíblica e a gente está carregando a cruz errada.
Nós podemos chegar numa igreja bíblica, aprender algumas coisas a respeito da palavra de Deus e se tornar um murmurador dentro da igreja. Nada tá bom. Eu chego na igreja, com essa igreja aí não dá, para mim não dá, tem orquestra, isso daí faz eu lembrar alguma coisa que não me remete bem. Essa igreja aí, para mim não dá não. Tem até a palavra de Deus, mas tem louvor, não gosto de louvor. Então, uma pessoa que começa a se tornar muito exigente, nada o agrada. Ela aprendeu algumas coisas, mas ela ainda não entendeu o Evangelho, na verdade. Ela foi convencida pelo Evangelho, mas ainda não foi convertida pelo Evangelho. E eu gostaria, irmãos, de fazer uma pergunta para todos também. Jesus manda nós carregarmos a nossa cruz, manda nós negarmos a nós mesmos. E eu gostaria de perguntar para os irmãos qual foi a cruz de Cristo. Nós devemos que tomar a nossa cruz, mas qual foi a cruz de Cristo? Alguém gostaria de responder? Ficou à vontade. Qual foi a cruz de Cristo? Pode falar, à vontade. Os nossos pecados. Glória a Deus. Exatamente, os nossos pecados. Ele tomou a nossa cruz. Ele carregou ela por nós. Nós éramos dignos merecedores, mas Ele tomou a nossa cruz por causa dos nossos pecados. Os pecados que cometemos diariamente. E quais são esses pecados, irmãos? Quais são os pecados? Jesus tomou os nossos pecados, mas quais são esses? Mentira. Todos, né? Glória a Jesus, todos. Nossa mentira, a inveja, nossa avareza. O Senhor tem dado tantas palavras maravilhosas aqui a respeito do pecado, a gula. Glória a Deus, aleluia. Os nossos vícios, irmãos, os nossos desejos carnais. A palavra de Deus ela é bem clara a respeito das nossas vontades. Nós somos totalmente inclinados às vontades da carne. Isso é normal, isso acontece pela nossa natureza. Nós acabamos tendo vontade de pecar, mas não quer dizer que temos que pecar. Aprendemos normalmente falando da aula de sexta-feira que nós não devemos andar no pecado. Nós devemos que rejeitá-lo a qualquer custo. Ter vontade de pecar é diferente de executar. É claro que a palavra de Deus é bem clara. Se nós olharmos com alguém com um olhar de cobiça, eis que nós já adulteramos com ela, né? Então devemos tomar cuidado. Então, como Jesus tomou nossos pecados, nós devemos que rejeitá-los. Ele tomou nossos pecados mesmo sabendo que nós somos ingratos. Nós somos ingratos, nós não agradecemos por toda a graça, toda a misericórdia e todo o amor que Ele teve por nós. Quantos de nós acorda e agradece só pelo simples fato de levantar e saber que Ele perdoou nossos pecados, que deu nós a salvação, e agradecer a Deus que já somos salvos, e essa fé, essa consciência nós temos que ter todos os dias. Então, irmãos, nós devemos ser meramente gratos, agradecer a Deus todos os dias pelo seu amor e a sua misericórdia. Jesus tomou a nossa cruz, Ele carregou por nós. Vitor, coloca por gentileza em Romanos capítulo 5, verso 8. Glória a Deus. Hoje o culto não vai demorar, hein? O Bruno demora. Hoje a gente vai jantar em casa cedo. Glória a Deus. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por todos nós quando ainda nos éramos pecadores. Jesus, irmãos, Ele morreu por nós quando nós ainda nos éramos pecadores, e mesmo Ele sabendo da nossa ingratidão, da nossa arrogância, da nossa soberba, Ele morreu por todos nós. Glória a Deus. Esse amor, irmão, que nós temos que ter no nosso coração e devemos rejeitá-lo todos os dias, irmãos. Quantos de nós ainda, às vezes, Senhor, estamos tomando a cruz errada e sentimos saudade da cruz errada porque fomos moldados a carregar essa cruz. Essa cruz ela foi confortável para nós, que é muito mais fácil a gente rejeitar uma veste, um corte de cabelo, um esmalte na unha. É muito fácil carregar essas coisas, irmãos.
ela acaba sendo confortável e simples. O difícil é perdoar. O difícil é estar na igreja e quando o pastor fazia o que nós não gostamos, se o irmão Bruno vir aqui fazer o que nós não gostamos, nós temos que perdoar. Quando alguém subir aqui e errar, nós temos que ser tolerantes com nossos irmãos. Porque seguir as tradições humanas seria muito simples. Não precisar perdoar, não precisar tolerar o nosso próximo. Então, irmãos, tomar a cruz errada tem muitos problemas. Infelizmente, muitas pessoas, se pudessem, elas iam numa loja de cruz e comprariam a cruz de acordo com a necessidade dela. Verdade. Muitos iam colocar uma cruz. Santo Deus. Porque como conversamos na sexta-feira, é difícil perdoar. Uma pessoa faz o mal pra gente, nos ofende, às vezes levanta uma calúnia, um falso testemunho e a gente tem que perdoar. Às vezes, por você estar num lugar que você foi enganado, viveu de uma forma totalmente errada, carregou a cruz errada, mas nós temos que perdoar. Até aqueles que nos ofendem, nós temos que perdoar. Poderíamos escolher aqui uma cruz nessa loja de cruz e tirar essa parte do perdoar, seria muito mais fácil. Talvez alguma pessoa escolheria uma cruz para carregar, que na cruz dela pudesse ter a cobiça. Ela poderia carregar todas as outras coisas, negar todas as outras coisas, mas que ela pudesse ainda continuar cobiçando. Ela escolheria talvez essa cruz. Mas a cruz que Deus manda nos carregar, que Cristo manda que nós carregarmos, irmãos, ela é a nossa. Não tem como personalizar essa cruz. Nós temos que carregar. E essa cruz, irmãos, é rejeitar esses pecados, a inveja, a ira, a cobiça, rejeitar o vício da droga, rejeitar a calúnia, a difamação, rejeitar tudo que a nossa natureza pecaminosa faz com que nós cometemos dia a dia. Por isso que a nossa cruz é diária. A nossa cruz é diária como o nosso culto é diário. Então, a partir do momento que nós acordamos, inicia o nosso culto e começa carregando a nossa cruz. E sendo grato a Deus pelo que Ele já fez por nós, não o que Ele vai fazer, Ele já fez. Glória a Deus. Então, irmãos, agora que descobrimos qual é a nossa cruz, que a nossa cruz ela é a renúncia, que nós renunciamos a essas coisas, o que devemos fazer com isso, irmãos? Agora que começamos a aprender o Evangelho, o que vamos fazer a respeito da cruz, a respeito do Evangelho? Vamos pegar e guardar para nós? E está tudo certo? Nós estar aqui todo domingo, sentar aqui, ouvir o pastor pregando, falando do Evangelho, voltar para nossas casas e falar, glória a Deus, mais um domingo, mais um ponto batido, né? O que vamos fazer a respeito disso, irmãos? Agora que sabemos carregar a nossa cruz? A cruz que Deus e Jesus Cristo manda que nós carregamos, Senhor, é para nós praticar o ID, é levar a palavra dEle em todos os lugares e anunciar o Teu Evangelho, Senhor. É nós possamos estar aqui e ser pessoas diferentes, pessoas mais tolerantes. E aqui, como essa comunidade que está se formando, como o nosso professor Helder diz, uma comunidade que se ama. E uma comunidade que se ama, irmãos, é para nós tolerarmos uns aos outros. E com um propósito que foi dito pelo pastor Bruno, é nós acolhermos, é nós evangelizar e nós caminhar junto. E isso são, não só nas palavras, isso literalmente nós fazemos isso, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Vitor, eu gostaria que colocasse em Colossenses, capítulo 3, já estamos encerrando a mensagem, irmãos. Gostaria que os irmãos lessem esse finalzinho. O que nós devemos fazer ao tomar a cruz certa. Ao tomar nossa cruz, é isso que nós devemos fazer, irmãos. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, que nós possamos sair daqui suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Glória a Deus. Glória a Jesus, abraçando uns aos outros. Nós sabemos que é tão difícil perdoar, mas o Senhor Jesus Cristo morreu no madeiro da cruz
em silêncio, pagou nossos pecados. Nós não somos merecedores dessa graça, desse amor, mas Ele fez por nós, Senhor. Às vezes as pessoas podem dizer que alguém pode morrer por amor, mas esse tem alguém que morreu por amor, e essa pessoa foi Jesus Cristo. Morreu por amor de todos nós. Nós ainda somos pecadores, e sendo pecadores como nós fomos, Ele morreu por todos nós. E essa mensagem ela veio para nós, para que nós possamos perdoar sempre uns aos outros e suportando uns aos outros. Só assim conseguiremos viver numa comunidade em amor e comunhão.